Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Beleza com Propósito. Um espaço para quem, tanto quanto a gente, acredita na beleza como uma forma de autocuidado, autoestima e saúde. Eu sou Giovana Lambert, sou cirurgiã dentista e vou deixar a minha sócia aqui dar continuidade na apresentação. Eu sou a doutora Vitória Ribeiro, biomédica esteta, e juntas nós vivemos o propósito da DNA do nosso instituto, que é um espaço multidisciplinar de saúde, estética e bem-estar, além da nossa DNA Academy, que é a nossa escola focada em mentorias de harmonização facial. É isso aí, perfeito. E a ideia do podcast é a gente conversar de forma leve, sem tabu, sobre tudo que envolve o universo da estética. Né? Então, é nos encontrarmos para um bom bate-papo, para rápido, né, e sincero, sobre os procedimentos, sobre como cuidar da saúde, do corpo, as tendências, empreendedorismo na área, claro, né? E histórias reais de quem vive e respira esse mundo da estética todos os dias. Exatamente. Foi pensando nisso que a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Cláudia Cardoso, que vai nos ajudar a falar sobre esse tema que tem ganhado cada vez mais espaço, que é a harmonização orofacial, porém por uma perspectiva um pouquinho diferente. Exatamente. Então, a gente vai falar não só dos procedimentos propriamente ditos, né? Mas também como o nosso estilo de vida influencia neles, né? Pode potencializar ou até mesmo sabotar todos esses efeitos dos procedimentos estéticos. E para quem não sabe, a harmonização orofacial é um conjunto de procedimentos, né, Ana? Então, nós temos botox, preenchimentos faciais, bioestimuladores de colágeno, entre tantos outros procedimentos que têm como objetivo equilibrar e manter os contornos faciais, a beleza da face realmente, né? É isso mesmo. Então, agora entrando, né, no assunto de hoje mesmo, e já trazendo a pergunta para nossa convidada especial, né, que já foi apresentada, vai se apresentar também. Será que só isso basta para alcançar e manter aquele resultado natural e bonito que esses procedimentos trazem pra gente? Então, conta um pouquinho da sua trajetória, se apresenta e traz pra gente um pouquinho do que você acha sobre o assunto de hoje. Olá, Gi. Olá, Vi. Primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite. Eu fiquei bem feliz por ser o primeiro episódio do podcast de vocês. Me senti bem lisonjeada pelo convite. E é um assunto que eu amo falar, que envolve saúde, autocuidado, estilo de vida. Bom, mas eu vou me apresentar aqui um pouquinho. Eu sou a doutora Ana Cláudia Cardoso, sou cirurgiã dentista, sou especialista também em harmonização facial, fiz minha pós junto com a doutora Giovana. A gente já se conhece faz um tempinho. A gente já tem uma amizade aí a longa data e compartilha também o mundo da estética. E o que eu venho acompanhando, quando eu comecei a treinar e ter esse estilo de vida mais saudável lá 10 anos atrás, eu não tinha noção de que eu iria para o mundo da estética. Então, eu vejo que hoje em dia isso está muito vinculado, mas lá atrás eu não tinha consciência. Eu queria mudar meu corpo porque eu era muito magrinha e esse era o meu objetivo. Mas hoje em dia eu tenho um entendimento bem diferente sobre tudo, né? Que o corpo é um só e ele responde no nosso rosto, a nossa área de trabalho também, ao nosso estilo de vida. Exatamente, da forma com que a gente trata ele, né? Vai depender só da gente mesmo. Perfeito, maravilhosa. Eu não Nossa sabia musa que você fitness, né? já estava treinando antes todo de entrar nessa carreira. Eu não sabia dessa. Eu comecei a treinar, acho que foi 1 ano antes da odonto, de começar a odontologia. Faculdade. E aí, depois, no primeiro ano, que foi fluindo mais, assim, durante toda a faculdade e depois também. E é legal porque tem que pegar gosto mesmo, né? Não é fácil. Vou A gente falar sabe que mudanças de hábitos não é nada fácil, E né? eu vou Tem falar que um querer. pouquinho sobre. Então, vamos lá. Perfeito. Bom, é muito comum hoje a gente ver nas redes sociais antes e depois impressionantes, né? O da Ana é um deles, né? Mas, assim, o que a gente esquece é que a qualidade da pele, o tônus muscular, o contorno facial, eles também são altamente influenciados pela alimentação, pelo sono, pelo nível de estresse e, principalmente, pela prática de exercício físico, que você entende bem, né, Ana? Isso mesmo. Inclusive, a gente trouxe aqui, antes de iniciar o assunto, a gente trouxe o antes e depois, né, da Ana, para poder mostrar, né, essa mudança ao longo do tempo, né? Então, como que foi... foi que 10 anos para cá que você falou? Esse antes e depois, acho que foi do primeiro ano logo depois da pós. Então, tem uns 7 anos, né? Produção, coloca pra gente aqui na tela, por favor. Olha Uau. só. Aqui, essa foto, você estava na especialização? Foi na primeira clínica da especialização. Eu acho, se eu não me engano, foi em 2018.
por foi aí, sim. né? Isso. Que foi 2018, então já Na faz um verdade, ali tempinho. até tinha feito uma anestesia lateral do nariz para fazer a rinomodelação. A rino, É, verdade, mas não tinha realmente. feito. No máximo que eu já tinha feito ali era um botox, mas tirando isso, a gente percebe como o meu rosto é assimétrico, né? Um lado, o Tem outro. uma simetria ali. É, Mas olha que mulherão, gente. novinha e com olheira. Não, já novinha e já assim, né? Não tem, já trabalhava e estudava muito já, não tem Uhum. jeito. Não, mas tá maravilhosa. A Tá gente consegue maravilhosa. ver, né, todos os procedimentos aí, alguns procedimentos que Agora o perfil dela, foram né? feitos, exato. Como mudou a harmonia do perfil, né? E é legal também evidenciar que ao longo dos anos você está tratando e mantendo Mantendo, também, e né? também nós que temos acesso aos procedimentos, a gente tem que ter um feeling muito grande pra gente não se perder nos temidos exageros. E vocês sabem do que eu tô falando, né? Que é muito Exatamente. fácil pegar uma agulha, pegar um preenchedor ali na gaveta. Um Então, espelho. a gente tem que ter esse feeling bem, um bom senso, eu digo, né? Com certeza, sem Sim, sombra de dúvida. Tem exatamente. que ter esse controle, né? Porque senão a gente vai. Assim, pelo menos você manteve, né? Eu acho que isso que é o legal, que a gente sempre tenta trazer para os pacientes, né? Manter os procedimentos para a gente poder envelhecer bem, né? Fica muito claro aí como que você tem feito isso. Uhum. E a gente tem também, produção, se eu não me engano, antes e depois dessa parte física, corporal dela. Também seria legal a gente mostrar, Uau! né, a rotina da alimentação. Aí você mudou muito a alimentação também, né, Ana? Não foi só a questão do É, exercício, mudou todo o tudo é estilo de vida, né? tudo é um processo, né? A gente, como a gente se torna cada vez melhor na nossa profissão fazendo, né? Então, é a mesma coisa. Quando ali eu já tinha começado a treinar, já tinha um tempo de academia, mas eu sempre fui muito magrinha. Então, primeiro eu queria ganhar muito peso. E para isso você tem que comer, mas comer bem, né? Comer alimentos saudáveis, mas comer bem. E depois, para ter essa barriguinha mais fininha, Bem sarada. você tem que reduzir tua alimentação. Mas isso tudo tem um entendimento, assim, da nutrição também. E você vai aprendendo com o tempo. Você erra, você aprende. Aí depois eu fiquei muito inchada e eu não gostei, mas você vai tendo um feeling também do que E é legal para ajustando, você. né? É bem legal você falar isso, porque a gente ouve muita gente falar assim: meu Deus, mas eu emagreço fácil, é só eu deixar de comer que eu emagreço. E não é bem assim, né? Tem que ter esse acompanhamento. A pessoa tá emagrecendo errado, tá emagrecendo sem saúde, né? Então, Perdendo massa magra, né? E não a exato. gordura, que é o que a gente deseja perder muitas É. Tem que vezes. ter um acompanhamento de vários profissionais por E trás eu de sempre tudo, falo, né? né? Vocês sabem, a saúde não é uma ciência exata, então o que funciona para mim, essa alimentação que funciona para mim, por mais que ela seja saudável, mas ela é para mim, para o meu metabolismo, para o meu organismo, para o meu objetivo. Não vai funcionar para Gil, não vai funcionar para Vi. Então, é legal também ter, quando você não sabe muito bem, um acompanhamento de um profissional, Para de um fazer algo nutricionista. personalizado Exato. mesmo, O né? biotipo de cada uma, né? Isso é o Exato. que diferencia corporal, físico. Isso entra totalmente na nossa área, né? Também. Também nessa parte da estética, para o paciente entender que cada um tem um tipo, o organismo vai responder de um jeito, o procedimento estético vai responder de um jeito, mas a gente vai falar um pouquinho mais, né? Perfeito. Então é isso. Ana, falando sobre alimentação, você sente na pele a diferença quando você tem uma alimentação mais equilibrada, Sim. pensando em colágeno, elasticidade, enfim, trazendo um pouquinho para a estética também essa parte da alimentação equilibrada? Então, Vi, como eu comentei contigo lá atrás, eu não me importava tanto com essa questão da estética, né? Quanto hoje em dia eu estudo muito isso também. O que que eu percebo? Eu tenho uma pele muito acneica, oleosa, normal, sempre tive. Então, para eu controlar isso, mesmo me alimentando muito, muito bem, é difícil. E eu vejo que quando, por algum período, eu vou viajar ou tenho ali uma alimentação ruim, né, com açúcar branco, chocolate, enfim, eu percebo que a minha pele fica horrível. Então, a gente já tem o entendimento que o que está entrando é ruim e o nosso próprio fígado, ali onde vai filtrar o nosso sangue, é onde, o que que o fígado faz? Ele tenta limpar o sangue de uma forma que ele expulsa tudo na pele. Então, eu percebo que aumenta muito minha acne. Então, como que você vai dizer que o que você coloca para dentro não expõe fora também? Entende? Totalmente. Então tem tudo a ver. Isso que eu percebo hoje em dia, que quando eu saio um pouco da minha rotina da alimentação, a minha pele piora nesse sentido. Não, e é muito também, se torna muito mais fácil quando a gente tem essa consciência, né? Fica Uhum. natural. Ai, adoro um doce. Automaticamente, você já vai deixando de comer aquilo, você sabe que não te faz bem,
é muito natural você deixar de comer aquilo. Claro que às vezes, né, cai ali em tentação, Sim. come um pouquinho, até porque a gente precisa. Mas se torna muito mais fácil do que aquela pessoa que já entra numa dieta, né, muito brusca, de repente. Tem que ter essa mente muito bem trabalhada, Sai até né? do termo dieta e entra no termo rotina, né? Estilo de vida Exato, mesmo, né? reeducar a alimentação, Perfeito. né? Assim como Eu todo falo o que é quase resto. que reeducar o paladar, porque a gente percebe, eu falo assim, falta as pessoas persistir, porque assim, quando você começa, qualquer coisa que você vai começar, seja de alimentação ou de uma rotina, é um desconforto. Às vezes a pessoa não gosta de salada, vai comer, acha ruim, nunca mais coloca no prato. Mas nas primeiras vezes você vai colocando todo dia, mesmo sendo ruim, então o paladar ele acostuma. E isso é a mesma coisa com o doce. Hoje em dia eu não gosto mais de doce assim, chocolate ao leite, por exemplo, mas porque meu paladar tá acostumado. Então, quando as pessoas falam, mas você não come isso, mas eu não sinto nem vontade, Nem entendeu? necessidade, Então, o exato. nosso corpo, ele é muito inteligente, ele se adapta a tudo. E eu acho, assim, que falta um pouco das pessoas, assim, só se adaptar mesmo a persistir no início, tanto na rotina física quanto de alimentação. Pra tudo, Ela tá né? rindo porque a gente se encontra raramente na academia. Raramente porque ela está todos os dias e eu sou turista. Quando lembra, dá um oi Exato. pra academia e depois vai embora. Eu preciso ter a disciplina da Ana, né, Ana? Não tem jeito. Vamos pegar todas como exemplo, né? É. Não só você, né? Meu. Vamos pegar todas. Todos. Então, vamos lá. E em relação aos... Você acha que, assim, os nutrientes, então, você sente o impacto, claro, na parte da acne, mas também Tá. nessa elasticidade da pele, você sente diferença? É que você não teve um período longo sem comendo mal, você sempre se alimenta bem, né? Ao longo desses 10 anos, basicamente, sim. Mas uma coisa que eu percebo na minha própria pele, assim, corpo mesmo, por exemplo, eu não tenho celulite. Zero. Ai, Então, gente, que assim, maravilha, tá Gente, vendo? alguém ó? pode retirar ela do estúdio? Siga um exemplo. Mas assim, por exemplo, assim, mas eu não tomo refrigerante, por exemplo, assim, há muitos anos também. Eu não sei se é isso, mas de fato tem alguma coisa a ver. Sim, Totalmente com alimentar, certeza. né? Com certeza. E o que que a gente percebe? Que como que a gente nutre o nosso corpo? Com alimentos. E o que que os alimentos têm? Vitaminas. E o que que a nossa pele precisa? Principalmente a pele, acho que é a vitamina A, mais importante, a C e a D, que eu acho que são as principais, que é a D para hidratação, Pra manutenção do a colágeno C também. antioxidante para Uhum. envelhecimento, e a gente repõe isso com alimentação. E você vê que muitas vezes as pessoas vão fazer exames e elas estão com carência de vitamina D, de vitamina C, porque precisa realmente repor, porque não ingere. Entende? Então, eu vejo que a alimentação é sim uma porta de entrada para a gente ter uma resposta, uma boa resposta, inclusive, da nossa pele. Com Totalmente, certeza. até porque cuidado com a pele é a base dos procedimentos estéticos, né? A gente sempre bate muito nessa tecla quando a gente fala com os pacientes. E é basicamente o mais complicado deles entenderem, né? Não só de estar sempre mantendo ali os procedimentos, mas tratar a pele, não só volumizar ou só fazer o efeito lifting, né? Então, e parte muito da alimentação também, Com né? certeza. Não só o tratamento de skincare, mas vem muito dessa parte de nutrição. E só para fazer um adendo, um comentário, a gente está falando muito de nutrientes, mas algo que é muito importante, inclusive para nossa área, e que é uma das coisas que eu preconizo muito e falo para os pacientes, quanto que de água que você toma? Porque se o nosso Perfeito. corpo é 70% de água, se a pessoa ela é desidratada, você acha que o procedimento, um preenchimento, vai ter uma boa durabilidade nessa paciente quanto alguém que é bem hidratada? Não vai. Não, até porque, para quem não sabe, o ácido hialurônico, ele tem uma alta atração por água, né? Então, quanto mais o paciente se hidrata, mais duradouros são os resultados dele com relação a Exatamente. preenchimento com ácido hialurônico, né? E pra tudo, né, gente? Tudo no organismo é baseado, vem da hidratação, tudo. A gente sempre bate muito isso, né, na tecla com os pacientes. Perfeito, muito bem lembrado, Ana. É isso mesmo. Então tá, então vamos puxar também um pouquinho para em relação ao sono. Você acha que qual a importância do sono para a saúde da pele? A gente vê, assim, hoje em dia, cada vez mais, que esse mundo acelerado que a gente vive, essa vida, né, corrida, a rotina que muitas vezes a gente não tem, a gente não dorme bem. As preocupações traz muita insônia pra gente. O que que você fala disso pra gente? Então, Gi, a gente sabe, né, que quando a gente tem a qualidade do sono, é aquele sono profundo, né, que é o Exato. sono de descanso, que todo mundo fala sobre, que esse é o sono importante, né.
Quando a gente está dormindo bem, a gente tem um hormônio do crescimento, né? Que está ali operando ali no nosso organismo, tá funcionando. A gente tem que dormir bem para que isso aconteça. E esse hormônio do crescimento, ele faz toda a renovação das nossas células do corpo todo. Entendeu? Faz, inclusive, a produção do colágeno, essa renovação da nossa pele. Então, não tem como falar que não dormir bem não vai te trazer rejuvenescimento. Como, ao contrário, vai trazer também os malefícios no caso quando a pessoa não dorme bem, esse sono ruim, ele aumenta o cortisol, né? Exato, eu ia completar exatamente com isso, perfeito. E aí o cortisol faz com que a gente tenha uma alta inflamação no nosso organismo. E também o cortisol, ele dá respostas na nossa pele. Então, quando um paciente ele tem altos índices de cortisol, por exemplo, se a pessoa tiver uma pele seca, ela vai ficar mais seca ainda, ou mais oleosa ainda. Ele dá a resposta muito na pele. Eu já tive paciente que passou por um nível de estresse muito alto e desencadeou a dermatite. Então, assim, tudo tem resposta, então tem a ver com o sono, com o dia a dia, com o dormir bem, não tem como separar essa questão. Fazer essa higiene do sono é muito importante, né? Nem que for para procurar um médico para entender o que está acontecendo, uma ajuda para poder estar dormindo bem, para a gente acordar descansado. Realmente, eu ia complementar com essa questão do cortisol, porque ele aumenta muito, então gera mais estresse, mais cansaço, e isso reflete totalmente no nosso físico, né? E o físico é o quê? Não só no corpo, mas principalmente no rosto, né? Então, as olheiras começam a ficar mais fundas. A gente já sabe que dentro do processo do envelhecimento é uma das regiões que se iniciam primeiro com uma remodelação óssea. Então, a gente já consegue potencializa isso com essa falta de sono. Então, acho que tudo interfere, E né? a olheira, se eu não me engano, a olheira escurecida por falta de sono é a dilatação dos vasos sanguíneos, né? Acho que Exato. é isso, né? Uhum. Então, não tem como a gente falar assim que um paciente que dorme bem, que se alimenta bem, ele não vai ter respostas positivas até nos procedimentos, na pele, enfim. Fora Exatamente. a reação inflamatória, como você citou do cortisol, às vezes o paciente faz um procedimento, tem uma reação inflamatória maior do que a gente espera, e aí você vai tentando entender de onde veio essa reação inflamatória. Quando você olha para a rotina dele, é falta de sono, cortisol elevado, tem uma reação inflamatória um pouquinho maior. Vocês provavelmente vão concordar comigo, mas pacientes que estão sobrepeso, o que você faz numa face que está sobrepeso? Além de talvez uma toxina. É muito difícil tratar um paciente Muito. sobrepeso. Então, é um paciente que não é saudável, é um paciente que está inflamado, né? Não só pela questão do sobrepeso, mas o organismo dele é inflamado, né? Tem células inflamatórias. E é um paciente que às vezes não dorme bem, não se alimenta bem. Então, é um conjunto, né, de coisas que vão Contribuindo ou não, né? para a saúde. Exatamente. Quando a gente fala dos pacientes de sobrepeso, exatamente, com essa falta de cuidado, envolve tudo que a gente está falando de rotina. Não é de saúde, de estética, é falando de saúde mesmo, né? Quando a gente traz pro corpo como o organismo vai reagir. A gente tá falando muito sobre saúde, mas a gente não pode também esquecer que o fator mental tá englobado nisso tudo, né? Porque Com às vezes a certeza. pessoa não ter é como se fosse uma compensação na alimentação, né? É muito psicológico, às vezes por algum problema, né, emocional ali. Ansiedade, né? A E gente eu vê sempre muito falo, isso. né, que o paciente que não tá bem emocionalmente não vai ser um procedimento que vai deixar ele bem. Muito pelo contrário, né? A gente vai ficar maluca também para conseguir resolver, né? Porque daí ele vem com a Porque expectativa muito alta. altíssima. Exatamente. Achando que só os procedimentos estéticos vão Vão resolver. E às vezes ele não tá bem internamente, né? Aham. Psicologicamente. Então, o procedimento estético E não vocês- vai ser a E cereja do bolo que como ele que tá a gente buscando. vira pro paciente? Faz uma terapia junto que vai te ajudar. É Não dá, difícil. é difícil. Tem paciente que a gente já tem uma certa intimidade. Por isso que essas consegue. conversas são necessárias. São, principalmente para trocar figurinhas e pra gente conseguir A saber gente como fala fazer, né? até para os nossos alunos em curso, né? Que existem nãos que são mais baratos do que sim. Exato. Porque às vezes você pega um paciente que ele tá tão debilitado psicologicamente, que esse paciente, ele com certeza vai te incomodar no pós, porque a expectativa dele é resolver a vida dele com um procedimento estético. E não é ali que tá o problema dele muitas vezes, né? Nós às vezes, a gente vem para somar na vida dos pacientes,
mas não para resolver todos os outros problemas, né? Ele precisa estar bem para ele enxergar um bom resultado no nosso trabalho também, E né? a gente alinhar essa expectativa, o que realmente a gente consegue entregar para eles, tem que ser desde o início, Exato. né? Numa anamnese bem feita, numa conversa bem explicada, onde realmente a gente pode chegar, né? Para entender qual é a expectativa do paciente, Expectativa. né? Acho que isso é bem E importante entender mesmo. que é uma via de mão dupla, né? Eu costumo Exato. dizer, olha, 70% é o que tu faz em casa, 30% eu vou te ajudar aqui no consultório. Justamente por isso, na minha anamnese eu pergunto tudo. Quantidade de água que toma por dia, se pratica exercício físico, se fuma, se não fuma. Se Porque toma tudo muito isso sol impacta no nosso também, trabalho. O sol, exato. tudo isso impacta no nosso Impacta. trabalho, né? Então, Sim. não adianta. Mas, enfim, vamos seguir. Agora a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente amo de paixão, sou viciada, que é o skincare, né? Então, a hidratação, os cuidados com a pele, essa rotina de skincare e também o consumo de água que nós já falamos são super importantes para a manutenção não só dos nossos Uhum. procedimentos, mas da pele no geral, da beleza do paciente no geral, né? Me conta, Ana, como é que você costuma fazer o seu skincare? Você é daquelas que, assim, o básico, que é proteção, hidratação e limpeza, ou você bota a tua faixinha, fica horas em frente ao espelho realizando o teu skincare ali, a tua rotina? Não, Vi, eu sou do básico. Eu sou, assim, eu preconizo muito a sabonete facial, o ideal para minha pele, né? Que é uma pele acneica. Então, sabonete facial, sempre. Protetor, né, solar, também sempre, inegociável. E um hidratante. E Então, a Ana não tá mentindo, tá, gente? Porque a gente vê ela todo dia, muito bem cuidada, Muito bem cuidada. maquiada, e é isso, diariamente mesmo. mas eu não sou muito, assim, de ficar usando muitas coisas. Enfim, Uhum, eu Sim. faço o básico bem feito. perfeito. Eu Que é falo o que muito às vezes sobre isso. funciona muito melhor, né? Sim, eu falo muito sobre isso, porque não sei vocês, mas eu recebo muitos pacientes que eles chegam no consultório e aí eles querem assim, eu nunca passei um protetor solar, um hidratante, mas agora eu decidi passar. Eu quero uma lista de produtos para eu ir na farmácia comprar. Eu já Tem. falo, esquece, você vai gastar dinheiro e vai jogar fora. Por quê? Porque se o paciente não tem a rotina de fazer ao menos o básico, ele não vai ficar ali 20, 30 minutos em frente ao espelho fazendo skincare. Então, eu falo, vamos começar pelo básico, vamos incluir limpeza, hidratação e proteção. Quando isso aqui virar rotina e você estiver ganhando estrelinha, aí eu venho com mais um sérum de tratamento, a gente inclui outras coisas. Porque Perfeito. é rotina, né? Assim como Exato. eu falo, coloca o protetor solar do lado da tua escova de dente. Vai escovar os dentes de manhã, vai lembrar de passar o protetor. Ainda mais nessa rotina que a gente vive, todo mundo na correria, fazer o básico rapidinho, entrando, ninguém deixa de escovar o dente. Então, Sim, faz a rotina ali rapidinho É. perto, Eu né, vou dar uma junto. dica aqui, que é o básico bem feito. Não façam isso, dormir de maquiagem. Não, pelo perfeito. amor. Ó, aham. Não, não façam. Pode, gente, E- chega do jeito que for em casa depois de uma balada, depois de uma Pode ser festa, 4 da mas manhã. tirem eu não maquiagem, a consigo dormir de maquiagem. maquiagem. Não, me sinto suja, não É tem algo que eu como. sempre falo muito pros pacientes. A Vi comentou essa questão de falar que 70% faz em casa e 30% a gente ajuda. E é basicamente o que eu sempre falo. Proteção solar, essa questão da hidratação e não dormir de maquiagem. São Sim. coisas, assim, primordiais que eu também sempre falo. Agora, a sua parte você tem que fazer. Tem, é o mínimo. Inclusive, falando sobre proteção solar, você usa todos os dias. Uso todos os dias. E faz anos isso? Como que é o seu cuidado com... Foi mais, eu comecei a usar mesmo, assim, regradinha todos os dias. E normalmente eu passo 2 vezes ao dia, né? Perfeito. Quando a gente começou a pós, Uhum. entende? Já tem uns 7 anos. Só que a gente tem uma orientação bem dada mesmo, que É. a gente começa a entender a importância, né? Por isso que tá aí a importância do nosso papel como profissional quando o paciente vem procurar, né? É a Sim. gente explicar o que realmente o que vai bloquear, o que vai impedir, o que realmente o efeito positivo que o protetor solar. Porque é muito banalizado. Use protetor solar, para não dar um câncer de pele. Se a gente vê, a maioria das pessoas pensa só isso, né? E não é bem assim. Então a gente tem que realmente explicar, né? Rosto, pescoço, Colo, no colo, na mão. na mão também, que é É, muito importante. tem estudos que falam que as próprias telas, né, causam Exatamente. falta de Sim, envelhecimento, né? luzes, celular. A gente vê muito, principalmente os dentistas também, a gente que fica com o refletor em cima da gente que trabalha em escritório com a luz mais amarelada que eles falam, né? Eu recebo muitos pacientes que trabalharam dentro de escritório e tem a mão
com bastante manchinha. Então, existe todo um tratamento para isso, além do protetor, né? E o protetor, ele cria ali uma barreira Sim. que é para proteger a pele, né? Independente de você estar lá no sol ou não, né? Nas luzes dentro de casa também. Só para fazer um comentário que eu lembrei aqui sobre essa parte da maquiagem, que normal, por exemplo, nós, no nosso dia a dia, a gente normalmente tá sempre maquiada, né? Uhum. A gente trabalha com estética, a gente tá sempre bem arrumada, enfim. E a nossa pele, ela precisa respirar. Então, imagina se a gente dormisse também de maquiagem, Não respira, né? né? Então, eu acho muito importante, sim, né? É um minutinho ali que você passa o sabonete, um dermaquilante, pelo menos pra tua pele respirar durante a noite. Sim, com certeza. E falando até em maquiagem, eu sugiro muito para as minhas pacientes, às vezes, substituir a base por um protetor com cor. Né? Porque às vezes no dia a dia não tem uma necessidade de você ter uma base ali com cobertura tão alta. Às vezes um protetor com cor, além de proteger, ele já serve de maquiagem, é mais fácil de remover à noite, né? Então eu uso muito essa sugestão. Eu tenho protetor tanto branco quanto com cor. Gosto muito das duas opções, assim. O dia que eu quero que minha pele respire um pouquinho mais, eu vou no branquinho ali sem cor. Quando eu preciso de uma maquiagem, a gente usa o com cor. A gente tem os nossos queridinhos, né? Então, usamos protetores iguais. E, assim, não tem como deixar de passar, né? Porque é o que a gente falou, impacta na saúde, mas também impacta muito na estética. O paciente, às vezes, ele chega ali nos seus 30 e poucos anos, quer começar a fazer o Botox, mas ele nunca nem passou um protetor solar. Exato. Né? Aí se torna um investimento que você fala, não vai valer tanto a pena, você precisa fazer os dois juntos, né? Exatamente. E essa questão de trocar a base pelo protetor é interessante até a gente entrar no assunto da questão assim, que a pessoa que passa muita base durante o dia, porque é aquela pessoa que quer esconder um pouco da pele, né? Então, assim, vale a pena investir em procedimentos que vão tratar a pele, não precisa investir em procedimentos como talvez investir num bioestimulador de colágeno, em tratamentos de microagulhamento, peeling, lasers, muito mais, às vezes, do que um preenchimento, inicialmente, né? Então, são tratamentos que as pessoas até falam assim, mas é muito caro. Não necessariamente. São tratamentos que estão super são acessíveis, né? Sim. Então, trata a pele e vai para um protetor com uma cor. Isso já vai... Usar menos maquiagem, Exatamente. Né? Olha vai o tanto fazer de benefício que você Exatamente. Vai fazer com que use menos maquiagem, com que seja mais fácil tirar durante a noite. Então, a gente tem vários macetes que, se bem escutado o profissional e bem orientado, fica perfeito. E um pouquinho de disciplina do paciente. Que é o mais difícil para todo mundo, Normalmente, né? se a gente for pensar no custo-benefício dos procedimentos a longo prazo, é muito vantajoso, né? Porque se você colocar ali na ponta do lápis o que você gastaria, um bom hidratante, né, mensalmente, e você divide um Botox ali 5, 6 meses, às vezes o Botox sai mais barato, né? O pessoal tem até aquela trend que divide o valor da nossa unha, né? Com o valor do cafezinho, com o Botox. Então, assim, hoje é muito acessível, né? Não tem... é caro. A estética não é barata, né? Nenhum produto de qualidade que você vai usar na tua pele vai ser barato, né? E assim, não é nem caro ou não é nenhum gasto, é um investimento, né? Perfeito. Então, o investimento é aquilo que a gente vai estar... você vai estar pagando e vai estar recebendo algo em troca. O né? seu eu do futuro vai agradecer. Exatamente, né? Momentaneamente, futuramente, principalmente, se manter. Agora, gastar, não. Gastar, você tá jogando dinheiro no lixo e não tá vendo nada em troca. É tipo né? o chocolate que você come. Exatamente, o prazer é ali na hora e depois aparece. Vou ter que pensar nisso quando eu for comer batata frita, né? Já entendi. Aquele McDonald's, que faz tempo que inclusive, que você não come. Faz tempo. Então, eu acho que é isso mesmo. É bem importante a gente focar nessa questão, né? De trazer isso para os tratamentos estéticos, até porque, já pegando o gancho aí, para quem vem fazer as primeiras vezes, né, acaba saindo um pouco mais alto mesmo, né? A gente sabe que o investimento fica mais caro, até porque nunca fez. Então, sempre vai ter um tratamento a ser feito, né? E vale lembrar que ao longo do tempo você vai só manter. Então, vai gastar cada vez menos. Eu falo até para os pacientes, quantos anos tu tá envelhecendo sem investir nada? Né? Então, tem que colocar isso na ponta do lápis também. De repente, um investimentozinho um pouquinho maior no começo, mas ali a longo prazo vai só fazer a manutenção. Exatamente. Né? Vai ficando cada vez mais fácil. Perfeito. Mas, enfim, vamos seguir para o próximo.
Então, vamos ver aqui. Aí, a gente segue aqui com a questão do tópico em relação ao aspecto emocional, que a gente já falou um pouquinho, né? Mas aqui a gente fala, como que você acha que isso afeta a questão da estética facial? Por exemplo, questão da tensão, o que traz para as rugas faciais, o que que você diz? A gente já comentou um pouquinho, né? Mas o que que você me fala em relação a essa questão de rugas? Na verdade, né, Gil, eu acho que mais essa questão do estresse, né, que aumenta o cortisol, que eu acho que é o que mais influencia Em mesmo ali na tudo, né? pele, né? Que os reflexos dele, né, é na pele, principalmente. E é também o que a gente comentou, aquela questão da pessoa o emocional, a pessoa se olhar, não se gostar, muitas vezes até exagerar nos procedimentos também, né? Isso é algo O que distúrbio de imagem, né? distúrbio de imagem, exatamente. Ao longo dos próximos episódios, a gente quer estar trazendo esse assunto também, porque tem muita coisa pra gente discutir com isso, sobre Inclusive isso. dos próprios profissionais da ROF, né? Da Exatamente. harmonização. A gente vê profissionais que falam, a gente prega a naturalidade, mas você olha, a pessoa está 100% diferente, né? E tá cada vez mais exagerada, cada vez, né? E aí você fala, faltou um pouquinho ali de você olhar no espelho e falar, opa, peraí, acho que eu não tô bem comigo mesmo, tô tentando compensar isso nos procedimentos estéticos, né? Exatamente, principalmente quando a gente fala de paciente, né, não só trazendo para os profissionais, aqueles pacientes que já têm mais idade, né, que nunca cuidaram da pele. Então, eles ficam muito mais ansiosos para ver aquele resultado, para não ver ruga no rosto e não tem o que a gente fazer. Então, esse fator emocional envolve muito, né, muito Envolve. sério isso. E eu recebi uma paciente essa semana no consultório que ela falou que ela tem muita ruguinha aqui, o famoso pé de galinha, né? A ruga do orbicular dos olhos, porque ela sorri muito, porque ela é muito sorridente. Realmente, ela é extremamente simpática. Aí eu até brinquei. Antes você ter o pezinho de galinha ali marcado do que você ter a ruga do bravo, né? Porque daí mostra que você é uma pessoa brava. E a gente vê muito isso. As pessoas que são emocionalmente instáveis são aquelas pessoas mais fechadas, mais bravas. Gente, como a testa, a ruga do bravo é muito mais marcada, né? Porque a pessoa tá o tempo todo tensa. E o nosso músculo da face é como... Cada tensão que a gente causa nele aqui é como se estivesse levando ele pra academia, né? Exatamente. Ele vai ficando É o que a forte e gente vai sempre marcando, fala, né? É malhar, né? A gente malha os Sim. músculos da face também, né? Sem E eu perceber. vejo assim, nessa questão emocional mesmo, é que a gente tem dois grupos, dois perfis de paciente. Aquele paciente que não faz nada, que tá autoestima muito baixa, que a pessoa tá envelhecida e que ela não consegue se motivar para fazer um procedimento. Então, é realmente aquela questão extrema do não fazer nada por si. Uhum. E a gente tem o outro lado, como a Vi falou, que é o paciente que exagera, sempre quer mais. E aí você mostra para a pessoa, mas olha como você estava, né? E só que ela acha que ela não melhora, porque ela está numa busca incansável, ela não se reconhece mais. Então, a gente tem esses dois grupos. São dois grupos que são difíceis de tratar, porque eu vejo que o grupo que não se cuida pela autoestima baixa, também, né, é um ponto ruim. E aquela pessoa que peca pelo exagero, se não tiver um profissional com bom senso para falar assim, não, Deu. Exatamente. já se perde mesmo. Chega, não vou fazer mais. É aí que eu ia chegar, exatamente. Cabe ao profissional também, né? Até porque é o nosso trabalho que está estampado no rosto do paciente. É ele que vai É a nossa carregar. assinatura, né? Exatamente, é ele que vai carregar o nosso nome. Então, se tá exagerado, a pessoa vai falar, pô, quem que fez em você que eu não quero ir? A pessoa Né? pode até Vai elogiar, olhar. mas ela vai pensar, eu não vou lá. Exatamente. Então, cabe a nós, né? E é muito legal porque eu acredito que vocês também tenham isso. Eu vejo no consultório os pacientes, eles chegam perguntando, não, doutora, eu confio em você, o que você acha? E é legal, porque isso mostra muito a confiança, né, que eles têm na gente. Você acha que dá pra colocar mais boca? Não dá? Aí você fala... Mas isso porque eles se Não. identificam com o nosso rosto também, né? Com a nossa Exatamente. forma de trabalho e com a nossa imagem, né? Paciente fica com a gente aquele que tem Se confiança, que se identifica. É muito mais do que só a mão na massa ali, né? A gente vê, tem que ter essa conexão, né? Não adianta. Até porque envolve tudo exatamente o que a gente está falando. A gente já tem muito isso dentro da área da odontologia, que é meio que o psicólogo ali junto, né, Ana? A gente sabe que os pacientes, eles vêm muito, que a gente adora conversar. E na área da estética, a gente vê isso muito mais também, né? Trazendo para todas as outras, as outras áreas também. E então, isso é muito importante, né? A gente dá essa atenção também, tá conversando, porque é o que faz toda a diferença, né? Na gente como profissional. Exatamente.
Vamos lá. Agora, um assunto que eu sei que você gosta muito: exercício físico. Ana, o cuidado com esse emagrecimento excessivo também. Você Tá. mesmo falou pra gente que você já passou por várias fases, né? A de mais ganho de massa, com certeza de mais perda de gordura, enfim. Essa perda de gordura corporal, ela impacta na perda facial. A gente sabe que nós temos coxins de gordura, que são estruturais na nossa face, né? Que dão a Que sustentação dão a mesmo, né? Pra sustentação, face. exatamente. Com o tempo, a gente já vai, essa gordura já vai sendo absorvida. E se você passa por um processo de emagrecimento severo, ainda mais. E agora, temos a moda da corrida. Então, assim, o que você acha desse impacto que a corrida pode trazer para a questão facial no nosso trabalho? Eu tenho muito paciente que agora está correndo. O que você pensa sobre isso? O que você vê sobre isso? Bom, Vi, eu acho que a corrida, quando ela é tudo que é em excesso, tanto musculação quanto crossfit, corrida, qualquer coisa que seja em excesso, a musculação eu não vejo tanto impacto dentro dela, mas uma corrida na esteira, enfim, aquela própria escada, vai ter um estresse oxidativo ali na tua pele, né? Em todo o teu organismo. Falando em estresse oxidativo pelo impacto da corrida, né? Uhum. Então, eu vejo que tem influência, sim. A gente vê que o paciente que é um paciente, assim, que corre bastante, que é aquela coisa assim, não é que nem, eu às vezes faço um cardiozinho, uma corrida, eu não vejo problema. Aquela pessoa que tá todo dia participando de corridas, fazendo Colocou como corrida, estilo de vida mesmo, né? quilômetros e quilômetros, você pode perceber como a face dessa pessoa vai ficar envelhecida, assim, né? Parece que perde viço, parece que dá uma caída em questão da perda também da elasticidade, assim. Exatamente, tem essa perda da gordura, né, que automaticamente vai impacto caindo o também. impacto, exato, e aí é que a gente entra muito com essa questão de que o paciente chega pra gente estar sentindo a face derreter, né, às vezes, claro que tem pelo processo de envelhecimento, mas chega muito assim, principalmente depois de começar com a corrida, porque a gente sabe o quanto que a corrida faz com que a pessoa perca gordura, Sim. né, então perdendo essa quantidade de gordura, necessita de muito mais de um bioestimulador de colágeno, Um preenchimento principalmente. para sustentar, Exatamente. né? E assim, também tem a exposição ao sol, né? A não ser que a pessoa corra à noite, Perfeito. mas se a pessoa correr, a grande maioria corre durante o dia, a gente tem a exposição solar. Então, se a pessoa corre e principalmente não passa um protetor, não usa um boné, alguma coisa para proteger, com certeza que aquela pele vai envelhecer muito mais rápido, né? Não vamos dizer que a corrida seja algo ruim, né? Não, Porque claro que não. é um Isso, estilo de vida claro. super bacana, né? Só que tem que Mas ter um cuidado, né? a consciência de Exato. que você vai ter ali um impacto na tua pele, principalmente na face também, né? E do Exato. investimento num bioestimulador de colágeno, como a Vi falou, que é algo que não vai deformar o rosto, não vai harmonizar, mas vai ajudar a manter ali a pele mais firme, né? Exatamente. Não, falou um ponto perfeito. Não estamos falando que é algo Não. ruim. Só que exige porque um tá pouquinho na mais de moda cuidado. agora, É né? isso Tá que eu ia em alta, falar. tá no hype, como super dizem, em né? alta. Como tá Então, vem muitos pacientes perguntando isso pra gente, né? Muitos. Como tá na moda, o emagrecimento rápido com Ozempic, Mounjaro, que são... Isso. E traz a mesma coisa, né? Essa questão da Exatamente. flacidez, né? O paciente perde o peso em um curto período, né? Perde gordura drasticamente, assim. E aquela gordura da face que sustentava, que tinha colágeno, que tinha fibrinas também. Vai junto, né? E a pele, ela não consegue acompanhar isso. Então, a pele vai cair, né? Exatamente. Automaticamente. Então, a gente vê que pacientes que têm perda de gordura, seja por uso de medicamentos, seja por exercícios, e o que eu vejo, assim, que não é o caso, assim, de quem pratica, quem faz academia por um estilo de vida mais atletas, né, que de fisiculturismo, como eles têm a face mais envelhecida, mais Sim. lipoatrofiada, né? Porque justamente não tem gordura, o percentual de gordura deles é muito Cai baixo, muito. né? Porque eles são atletas. Então, é E algo... junto disso vem tudo o restante, né? A parte a muscular também. Então, envolve todo a parte óssea, né? Tudo que envolve no processo de envelhecimento. A gente, na verdade, não, em vez de retardar esse processo de envelhecimento, às vezes acaba colaborando um pouquinho, né? Porque daí Infelizmente. o caso ali dos atletas, eles vão muito ao extremo, né? Exato. Então, mas como a gente tá falando aqui meio que para todos, né? Porque a gente consegue abordar nas nossas práticas clínicas o atendimento à pessoa, né, atleta, a quem não é também um processo de envelhecimento mais natural, né?
Eu mesma, eu vejo que hoje em dia, agora que virou os 30, né? Eu comecei a sentir minha pele mais flácida. Então, hoje em dia eu troquei toda, tanto que a gente fazia a minha mandíbula, né, Gil? Uhum. E já faz uns 2 anos e meio que a gente fez, pra mais, eu nunca mais Faz fiz. tempo. Então, agora eu só tô investindo mais nos bioestimuladores. E o Pra preenchimento é a manter cereja mesmo. do bolo, eu É. sempre falo isso. É o refinamento, É né? verdade. Não, bioestimulador e a toxina, pra quem não quer fazer nada, pelo menos faça esses Não, procedimentos. ótimo. E um mlzinho de lábio ali também já dá pra... Já Já dá um up, ajuda, né? Já dá um up, Já né? dá uns 20 anos a menos ali pra É o que eu pessoa. sempre falo, é os top 3 ali dos procedimentos estéticos, pelo menos pra quem quer ajudar aí com esse procedimento, com o processo de envelhecimento e também pra envelhecer bem, né? Que é o que eu sempre bato na tecla com os pacientes. Gente, vamos juntos envelhecer bem, né? Não vamos exagerar, vamos... tá muito essa coisa de naturalidade. A gente via muitas coisas nas redes sociais, igual a Vi comentou. E hoje, graças a Deus, tá vindo muito pra isso, né? Sim, Então, e também tudo isso traz pra gente a importância da gente ter uma rede de profissionais, né? Então, por exemplo, lá no começo a Ana falou sobre a importância de você ter um nutricionista que vai te acompanhar, vai fazer uma dieta personalizada. Psicólogo. O psicólogo para a Psicólogo, parte emocional, totalmente. totalmente. Aí depois vem se você vai fazer exercício, você não sabe começar, você precisa ter alguém para te treinar, para você não se machucar, isso tudo é muito importante. E ter o equilíbrio disso tudo com uma pessoa da parte estética também, para que você não espere esse impacto do teu estilo de vida acontecer na tua pele para daí você querer tomar alguma atitude. Tratar depois, Porque né? eu sempre falo, né? Prevenir é muito mais barato e eficaz do que você remediar. E isso serve também para os procedimentos estéticos, né? Totalmente. Mas legal, Perfeito. vamos lá. Então é isso aí. Então a beleza que a gente vê no espelho também é o reflexo do que a gente cultiva por dentro, né? Então no fim das contas, a gente é sobre cuidar de nós mesmos, de si próprio, né? Então a harmonização facial é sim uma grande aliada, né? Acredito. Multidisciplinar Exato. também. Perfeito, exatamente, é isso mesmo. Mas ela funciona melhor ainda, né, quando tá aliada a essa rotina saudável, consciente, equilibrada. E não só físico, mas mental, né? Que é extremamente importante a gente bater nessa tecla. Exatamente. Estética é sim saúde, né? É tudo um conjunto, não tem como a gente fugir. E para fechar, eu acho que vamos finalizar, né? Vamos. Isso. Eu diria assim que equilíbrio é a chave. Eu acho que extremismo nunca. Você não vai mudar seu corpo do dia para noite, você não vai mudar seu rosto do dia para noite. É tudo a longo prazo. Eu vejo assim que os tratamentos, os mais legais, assim, que a gente pega e acompanha o paciente a longo prazo, aquela pessoa que entende, né, da manutenção. Que é um processo, né? A gente não tem que ir para construção. academia quase todo dia para manter. Os procedimentos é a mesma coisa, a gente precisa fazendo as manutenções para a gente ter o resultado lá na frente. Então, tudo é equilíbrio. E constância, né? Alimentação também. Não adianta no dia para noite, agora eu só vou comer ovo e frango e salada e não vou mais comer nada. Ninguém não consegue manter dessa forma. Mas aos poucos a gente consegue, né? A gente consegue ir mudando nosso paladar. Nosso corpo, ele se habitua a qualquer coisa em 21 dias. Então, assim, no início é difícil, mas persistir vale muito a pena. E a persistência leva ao êxito. Perfeito, maravilhosa. Nossa musa fitness da harmonização. Ana, queria muito te agradecer. Agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Quando nós pensamos no tema desse primeiro podcast, a primeira pessoa que veio na nossa mente foi você, justamente porque a gente admira a sua disciplina. Posso falar tranquilamente pela Gi também. Nós admiramos a sua disciplina na sua rotina. Não é só para cortando a Vi, não só para falar dessa questão da estética, da sua beleza e disso tudo, mas é pela admiração, exatamente pelo que a Vi falou. Exatamente. De ter essa determinação, né? Mais do que tudo. Exatamente. Quando eu penso em acordar, a Ana já correu 3 quilômetros, foi pra academia e comeu um café da manhã super Já voltou, já atendeu. E você ainda tá abrindo o olho. Exatamente. Mas muito obrigada. Obrigado pelo seu sim. Ele foi muito importante para nós. Certamente vai atingir outras pessoas também, que é esse o nosso propósito. Exatamente. E isso aí. Se você gostou do nosso primeiro podcast, teremos muito mais pela frente. Compartilha com alguém, né, que você sabe que pode se interessar por esse assunto. Segue a gente no Instagram, @InstitutoDNA.
para mais conteúdo sobre isso. E se tiver alguma dúvida ou Mandem sugestão de tema, isso. por favor, mandem que nós vamos amar. Receber de braços abertos, até para poder estar falando sobre assuntos que sejam interessantes para todo mundo. Inclusive, já temos o tema do próximo, mas nós aceitamos sugestões para o outro. O próximo é babado. É um assunto bem legal, bem discutido. Vai assistir, né, Ana? Então, isso, aí, obrigada. Muito obrigada, Espero meninas, estar mais presentes. Com certeza, certeza. vai ser um prazer.